Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para finalizar aqui nossa apresentação em relação ao que eu já iniciei falando sobre aquela revelação. A gente vai estar dando uma explicação um pouco mais aprofundada a esse respeito. Começando aqui, pessoal, vocês estão vendo esses desenhos, é o espírito humano, eu botei aqui nessa cor. O azul aqui clarinho seria a alma e o corpo, né? Seria a tricotomia do ser humano. Então o que acontece? O homem é um espírito que tem uma alma e mora no corpo. Há aqueles que são cristãos, que ocupam até ministérios, líderes de ministérios, que conseguem dizer que separar coisas espirituais de coisas naturais. Eu, particularmente, fui levado por Deus a entender que as coisas estão interligadas e há uma interferência em tudo nisso aí. Então, quer dizer, se você está cheio do Espírito Santo, impacta na tua alma e no teu corpo. Se você está cheio de coisa carnal, vai impactar no teu espírito também. Vai descer o teu espírito da presença de Deus. Porque, igual o Salmo 24. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Os limpos de mãos e puros de coração. Aí vem dando toda ali uma série de bênçãos. Então está falando de uma população que sobe. Tem gente que nem consegue subir. Uma população que sobe, uma população que sobe e desce, e tem uma população que sobe e permanece, né? Quem subirá ao Monte Santo, quem permanecerá. Limpo de mãos e puro de coração. Quem escreveu isso, pelo que a gente conhece, foi Davi. Então Davi já estava sentando no trono que Jesus Cristo é o soberano dele. Então ele estava espiritualmente na presença de Deus, ele sabia disso, né? Então o espírito humano influencia na alma e, por sua vez, no corpo. E o inverso também é verdadeiro. Então nós temos uma apresentação num livro que nós temos, chamado Lei do Triângulo, que nós falamos sobre uma analogia com conjuntos, né? E se deu uma percepção muito poderosa a esse respeito que estamos falando. Então uma igreja é como se fosse um conjunto, diversas pessoas ali, né? Vamos dizer assim, com disciplinas espirituais diferentes, e cria uma determinada equação, determinado peso. O que vocês estão vendo aqui nesse bonequinho, cheio de números, eu estou só representando os 325 mandamentos negativos que a Bíblia se refere. Não faça, não rouba, não mata, né? Uma série seguido de um não, né? Então, para não fazer. Essa natureza carnal, pós-Adão, ela passou a existir no ser humano. A gente sabe que de Gênesis da época de Adão, pós-pecado, até Moisés, as pessoas pecavam, mas o pecado não existia assim de maneira bem clara. Só depois que Deus foi dizendo para Moisés o que estava na natureza do ser humano. Essa lei dos mandamentos carnais, Paulo cita sobre ela, foi abolida para quem anda no espírito, que isso está morto, a natureza carnal está morta. Então, mostrando aqui um reloginho que nós criamos aqui na nossa igreja, os 365 mandamentos negativos, funcionando num relógio e num sistema inverso. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo a pessoa tiver, mais zerada está a sua carne. Quanto menos ela estiver no Espírito, mais a carne se manifesta. Então hoje para mim é fácil falar isso, porque se eu começar a ler a Bíblia, eu já começo a perceber a ação espiritual, tanto no meu espírito, quanto em contrapartida no meu corpo, na minha natureza natural. Então a gente sempre estimula a pessoa a ter disciplina, alta disciplina bíblica e na oração. Então tá aqui, esses números são somente para simbolizar, estou repetindo, que existe no corpo a natureza carnal que possui 365 mandamentos negativos. Eu acabei falando, acho que foi 325. 365. Como se fossem os dias do ano. Esses mandamentos negativos foram revelados por Deus a Moisés, para identificar que existe essa lei da natureza carnal do ser humano pós-pecado adâmico. A lei dos mandamentos carnais que atua nos membros, interferindo nos pensamentos e sentimentos, ou seja, na atividade mental. Dificulta o homem e a mulher de Deus permanecerem com o seu espírito humano na presença de Deus no terceiro céu, entronizado nas regiões celestiais em Cristo, sendo a única forma de se materializar a imagem e semelhança das sortes de bênçãos espirituais e as bênçãos de Abraão em Cristo Jesus na vida de cada um. Então esse é um problema grave. Então, você vê no primeiro vídeo que eu fiz, buscando a Deus fortemente, mas em contrapartida estava servindo de peso para mim por causa onde eu estava filiado, onde estava membrado.
é muito fácil ativar e alimentar ou ressuscitar a natureza carnal. Consequentemente, o espírito humano sai da presença de Deus. Só identifica isso quem verdadeiramente tem experiências espirituais com Deus, de terceiro céu, de reino de Deus. Eu já constantemente eu vejo os céus abertos, constantemente eu vejo a rua de ouro. Então, para mim, esse tipo de coisa, ela é baseada, está fundamentada lá no livro de João 3, que quem é nascido da água do Espírito vê o reino dos céus, e quem é nascido da água do Espírito também entra. Isso implica em natureza carnal zerada, ou pelo menos abatida. Ou também ações de tentações diretas no ser humano, visando tirá-lo ou afastar seu espírito humano da presença de Deus. A pessoa não tem, nem se contamina com nada, como vai ver atenções, pesadelos, são setas na carne dela, para que faça ela contaminar o espírito humano dela, consequentemente afastá-lo da presença de Deus. Então, pecados por erro, tem uma série de pecados por erro, pecados que não são para a morte, transgressão, né, aquele que sabe da verdade, mas não pratica, e a iniquidade, que ele quer fazer mal para os outros objetivamente. Então, por obras, pensamentos e palavras, e através dos sentidos, tais como tato, olfato ou tato, onde você toca, contamina. Mas a gente sabe que é permitido por Deus, você se santifica através da leitura da palavra. Olfato também, que se vê, né, também pode se contaminar. Muita gente toma só aquele texto, mas Jesus disse que o que contamina não é o que sai da boca. Mas o mesmo Jesus que falou essa parte, ele também falou que se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os teus olhos estiverem em trevas, quer dizer, o que você olha, né, você vê coisas que não devem, você pode entrar em trevas. Igual ele falou lá sobre a questão do adultério. Olhou, usou o olho para ver. Viu uma mulher bonita e cobiçou ela, adulterou em seu coração, já se contaminou. Então não é só o que se fala, o que se ouve também. São canais de entrada e alimentam a natureza carnal dependendo de cada situação. E existe um sistema mundano, que a gente sabe, tem os espinhos e abrolhos, Satanás e a natureza carnal. Então os mandamentos carnais estão em Romanos 8:2 e Hebreus 7:16. Isso funciona como uma simbiose, se alimentando e se retroalimentando. Você vai entendendo bem de uma maneira ordenada o que eu estou explicando. Vamos dizer, aquelas pessoas que eu falei lá no primeiro vídeo, estavam até na igreja. Mas elas tinham disciplina de andar com Deus, de começar a buscar Deus, Deus revelar o que ela precisa mudar, Deus dar o querer e o efetuar para eles? Não sei. Eu sei que eu tive a revelação que eu estava num posicionamento ali inadequado. Estava fazendo certo, mas envolvido dentro de um processo, dentro de um sistema, com a sua forma de pensar, sua forma de agir, né? Sua forma de combater o mal, que era bem diferente da minha, então eu estava sendo afetado, então preferi sair. Então tá lá, ó. Então isso tudo funciona como uma simbiose. Existe uma simbiose entre esses elementos. O pior de tudo, trazendo essa imagem e semelhança, corporificando, se materializando. Às vezes você é uma boa pessoa sincera, honesta, decente, qual que não tem uma disciplina boa na oração? Isso acontece muito. Ou não tem uma disciplina de Bíblia, ou não consegue entender que o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar. Então são coisas assim, que vai afetando, mas isso às vezes é por causa do pastor, do líder espiritual, o profeta, o evangelista, o anjo da igreja. Não leva as pessoas a ter uma vida de busca muito intensa. Ou às vezes ele mesmo não dá exemplo disso. Então fica um negócio que, se você está numa situação que começa a vir os problemas, tu acha que o problema está vindo de você. Às vezes vem até de você mesmo. Mas muitas vezes vem da onde você está vinculado, porque há uma equação final ali. Há um centro de equilíbrio nisso tudo. É a mesma coisa misturar um monte de líquido de cores diferentes, vai dar uma cor qualquer. Que às vezes não é a cor que Deus quer para a sua vida.